O caixão desceu num silêncio pesado, como se a terra tivesse engolido um segredo e guardado a respiração. Carmina sentiu o peso do mundo na sola dos pés. Cada grão de pó no sapato parecia ter o nome de Rodolfo escrito. As crianças ao redor, Estevão, pequeno demais para entender, Lucia com o rosto lavado em lágrimas e Mateu apertando o dedo dela, eram pequenas tochas de calor que a impediam de desabar por completo. Havia flores demais para um homem que nunca gostou de flores. Havia olhares demais, e entre todos eles um homem de chapéu preto que a fitava com uma expressão calculada, como se estivesse medindo o tempo dela com um compasso. Quando a cerimônia acabou e as vozes se dispersaram, uma senhora amiga a empurrou numa direção onde ninguém mais olhava e deixou um envelope de papel grosso com o lacre de cera ainda intacto. Sem cerimônia, como se a coisa já tivesse sido combinada antes. Carmina levou o selo aos lábios, sem perceber, um mausoléu antigo cimentado com o cheiro de vela e terra. O lacre tinha um símbolo, uma cruz dentro de um círculo, desenhada com precisão simples. Era o símbolo que Rodolfo desenhava quando planejava. Ela tentou não pensar nas mãos dele, nas linhas do pulso, e a imagem dela mesma abrindo envelopes na cozinha. Ele sempre deixava instruções nos detalhes que pareciam triviais até o dia em que tudo isso fosse urgente. No quarto da casa antiga, com as luzes abafadas e os filhos adormecendo nas cadeiras, Carmina quebrou o lacre. O papel dentro era curto. Carmina, começou a letra, retas e pressas. Se isto chegou a você, não confia no que vê. Há sinais nas árvores, siga-os. A casa está pronta. Se puder, siga à noite. Não leve tudo. Confie em Jacinto. Proteja as crianças. R. Os olhos dela saltaram para a última linha, onde havia um pequeno desenho, a cruz no círculo e uma chave desenhada. Havia também um mapa primário rabiscado nos cantos, com uma rota com marcas e as iniciais RC ao lado de um arroio. Por baixo, Rodolfo havia desenhado um pequeno quadrado com a palavra metal e uma seta para o leste. O mundo se tornou uma fila de decisões rápidas. Um barulho de motor no lado de fora fez a lâmpada na sala zumbir. Carmina ouviu um rasgo de tecido, passos que ela sabia sentir debaixo da pele. Alguém tinha vindo. Ou estava vindo. Ela dobrou o papel com a precisão de quem já dispunha de prateleiras de segredos e preparou 2 mochilas, uma para as crianças, outra para ela. Pegou o lenço do marido, guardou-o junto com as fotos mais pequenas. Não havia tempo para afeto prolongado. A casa cheirava a café frio e a livros molhados. Na mesa, as crianças tossiam em sonhos. Estevão soltou um gemido torpe e virou o rosto de novo para o travesseiro quando ela passou as mãos nos seus ombros. No quintal, sob a luz fraca da lua, o carro velho arrancou com um ronco preguiçoso. A estrada até a saída da cidade era uma linha fina recortada pelo vento. Eles se moveram em silêncio, como se o som fosse um aviso transmitido por fios invisíveis. Luzes de caminhonetas rastreavam as laterais, cortes bruscos que podiam ser apenas patrulhas. Carmina mantinha os olhos colados nas marcas de poeira que Rodolfo havia desenhado no mapa. Sinais nas árvores, a cruz no círculo pintada com tinta branca em certos troncos, algo como um idioma entre 2 que se amaram por uma vida inteira. Se gosta de histórias intensas, curta o vídeo. Saiu dela sem pensar, quase como quem roça a unha numa memória. Foi automático e estranho, mas parecia caber ali. A frase se perdeu no vento e na noite. Quando passaram pelo arroio, o carro mergulhou num cheiro de lama velha e abafou os passos do motor. Havia uma vibração no ar, como se algo estivesse observando. Um cachorro latiu ao longe. Um farol recortou a estrada numa fração. Ela respirou fundo e repetiu para si: siga as marcas. Para Rodolfo, para os filhos, para qualquer pacto que ele havia deixado naquelas mãos que agora não podiam mais guiar. A subida pela colina foi traiçoeira. O caminho estreito levava a um bosque que Rodolfo conhecia como a palma da mão. As árvores aqui eram altas, como dedos estendidos, e em cada tronco a cruz no círculo, às vezes riscada numa casca, às vezes pintada com algo mais permanente, giz, sangue seco, quem saberia. Estavam espaçadas como passos numa dança que demorou anos para ser combinada. A respiração dos meninos soava ruidosa no silêncio.
O carro deslizou numa curva e a luz da lanterna alcançou uma tampa metálica, quase invisível, camuflada por folhas secas. Jacinto os esperava do outro lado da tampa. Era um homem pequeno, curvado, com uma barba queimada pelo sol e olhos que tinham a rapidez de quem ficou acordado muitas noites. Ele não sorriu. Ofereceu apenas a mão enrugada, que Carmina apertou. Havia um reconhecimento ali que dispensava explicações. Ele já sabia. Rodolfo havia lhe pedido. Jacinto levou-os para dentro, por uma escada que cheirava a querosene e ferro. E a casa enterrada parecia respirar uma luz fraca. Lamparinas alinhadas, latas com provisões, sacos de sementes e uma cama dobrada num canto. O ambiente subterrâneo era quente e cheirava a metal e chá. Havia mapas pregados nas paredes, cordéis, um quadro com algumas notas cortadas. No centro, uma mesa de madeira coberta de papéis e um caderno com capa gasta, amarrado por um fio. Carmina sentiu as mãos falharem-lhe. Até abrir o caderno foi doloroso, como rasgar um pedaço do coração de um homem. As letras eram de Rodolfo, esparsas, às vezes ilegíveis, às vezes lúcidas como lâminas. Ele anotava rotas, horários, nomes que pareciam anotações diárias. Havia entradas sobre vigilância. 24/6, homem de chapéu preto cruzando a praça, 3 caminhonetas com lanternas à noite, antenas de rádio ao norte. Havia também uma linha curta que parecia um alerta tardio. Não acredite em promessas com selo. Vargas tem olhos em quem promete. A caixa metálica estava escondida sobre uma tábua solta no assoalho. Era pesada, com fechos que rangiam. Dentro havia fotografias enroladas em plástico, recibos de transferências que não batiam, uma carteira com passaporte falso. Rodolfo se chamara, em outra vida, Rafael Costa. E documentos que conectavam nomes e contas a Heriberto Vargas, um senhor oco de poder que controlava mais do que as estradas. Havia também anotações enigmáticas. Gabriel, 12/2, prometeu ajuda, não confio. Ou então, Gabriel, precisa ser protegido. Carmina congelou na última linha. Gabriel, o nome do irmão, o irmão de Rodolfo. O mesmo que aparecera em lembranças vagas, alegrias, discussões sem fim na mesa de jantar. Gabriel que sempre dizia ter uma solução prática. Gabriel que cercava ambos com uma ambiguidade que Rodolfo não conseguia resolver. Os pensamentos dela correram. Gabriel, que havia sido policial federal, que saíra da cidade com a promessa de um trabalho grande, que sempre voltava com um olhar distinto de quem carregava segredos. Havia algo nas anotações que sugeria proximidade demais entre Gabriel e as figuras que Rodolfo temia. Havia também uma nota de Rodolfo que parecia se culpar. Se algo acontecer, não confie só no sangue. Gabriel pode ser um mapa e uma armadilha. Proteja-o, proteja-se. Carmina sentiu as palavras girarem como lâminas. Proteger, proteger como verbo que se esticava até o limite. Jacinto se aproximou e colocou uma palma nas costas dela. Ele fez o que pôde, disse o homem com a voz áspera. Fez o melhor. Naquela noite, Carmina leu até as mãos doerem. Havia instruções sobre uma clínica abandonada em Sonoita, um prédio com paredes manchadas e uma porta que não prendia direito. Havia um desenho do local onde o livro de Vargas, o caderno de contas que listava pagamentos e nomes, estava escondido num compartimento falso. Se conseguirem isso, Rodolfo escrevera, pode-se derrubar parte do esquema, mas é perigoso, não digam às crianças. Ela imaginou Rodolfo virando a fita nos trilhos, tomando decisões que agora se materializavam em páginas. Pensou na noite em que ele a deixara com um colete militar nas costas, quando estouraram os vidros na rua e alguém sussurrou o nome de Vargas por trás de uma janela. Pensou nas vezes em que Rodolfo demorava no trabalho e voltava com as mãos mais frias do que antes. Em cada entrada do caderno havia cuidado e medo, um plano tecidos com pressa. Houve um som lá fora, passos prensados no chão de cima, como se alguém medisse o tempo. A voz que vinha através do vazamento do solo era um som que ela não queria ouvir. Risos baixos e depois a fala cortante de alguém que sabia manipular medos. Vargas. Eles não demoraram a descobrir o refúgio.
A descoberta não veio como numa cena de filme. Não houve explosão, apenas a súbita presença, uma sombra no topo da escada, depois vozes que entregavam autoridade, e a sensação de que a casa enterrada, com todos seus segredos, estava sob um holofote que atravessava o chão como uma faca. Vargas entrou com uma compostura de quem já dirigira cidades e sorrisos. Alto, escuro, a voz polida, cheia de dentes. Era o tipo de homem que convertia ameaças em ofertas, como quem troca mercadorias no mercado. Veio acompanhado de homens que não falaram. Veio com um rádio que rangia estático e uma fotografia dobrada. Na fotografia havia um homem algemado, um rosto que Carmina reconheceu com alarme. Gabriel, o irmão. Esta foi a primeira vez que a palavra irmão deixou de ser um eco remoto e se tornou um martelo batendo contra o vidro. Vargas deixou a foto sobre a mesa, com calma. Você tem muito aqui, disse ele, olhando o caderno. Mas eu tenho o que você mais quer. As palavras pendiam, doces e viscosas. Gabriel, amarrado, tinha olhos que imploravam e ao mesmo tempo julgavam. Carmina sentiu a própria garganta se fechar. Os filhos respiraram no quarto do fundo, alheios. Jacinto olhou para Vargas como quem contabiliza perdas. Vamos fazer um acordo, continuou Vargas, com a frieza de quem oferece um preço. Há um livro que atesta o quanto hóspedes e contabilistas fazem negócios. Ele está numa clínica velha, em Sonoita. Você me traz o livro, eu devolvo o irmão. Simples, justo. Carmina pensou nas palavras de Rodolfo. Não confie em promessas com selo. Mas aqui estava o selo, estampado no rosto de Gabriel. O irmão que sempre aparecia com soluções, agora uma garantia. Como posso confiar em você? Ela perguntou, com a voz de quem sabe que já desistiu de seguir apenas pela razão. Você já se encarregou de muitas coisas para as quais as pessoas pediram conta. Vargas sorriu um sorriso que não alcançava os olhos. Você não confia em mim. Confie no que sou capaz de demonstrar. Ele mandou um homem abrir o rádio. Um áudio curto, talhado como uma pedra. Era a voz de um capanga, anunciando por um canal percebido. O homem está seguro. A troca será hoje à noite no ponto morto. A oferta ganhou forma. O preço era simples. Carmina pegar o livro e entregá-lo. Não poderia haver polícia. Nada de tricotar defesas com papel timbrado. Vargas oferecia uma troca direta. Carmina sentiu o chão se abrir. A vida inteira se resumia a uma equação imediata. Trazer um livro para ter de volta alguém que era sangue. Ela teve flashes. Gabriel sorrindo com um copo de uísque. Gabriel discutindo com Rodolfo sobre caminhos pela região. Gabriel dizendo uma vez, se eu me meter nisso, você terá meias verdades comigo. Havia sempre uma sombra. E agora, pela primeira vez, essa sombra brilhava com violência palpável. Jacinto perdeu a paciência. Não podemos negociar com um monstro, disse o velho, erguendo a voz num tremor. Ele come promessas. Não há escolha, murmurou Carmina. Ele tem, Gabriel. Vargas recostou-se. Você toma um risco. Ou não. Mas se escolher o risco, não traga mais do que o combinado. Se tentar me enganar, seu irmão paga o preço. E você? Você ficará com a culpa. Ou com nada. O argumento era uma faca. As crianças ao fundo respiravam como ladrões no escuro. O painel de controle emocional de Carmina desligou por um segundo, e a imagem de Gabriel nas algemas se tornou o único norte. Ela pensou em todos os sacrifícios que sua família havia feito, em Rodolfo preparando uma casa enterrada, em papéis escondidos, e decidiu. Eu vou, disse ela. As palavras caíram duras na mesa de trabalho, como se um martelo as tivesse batido. Eu volto com o livro. O acordo foi simplificado num aperto de mão frio e num contorno de nomes e horários. Vargas entregou um papel com coordenadas e um nome de troca. A humilhação de ser forçada a cumprir isso era bíblica. Ele mostrou um trecho do livro, fotos pequenas, nomes, cifras, como se deixasse migalhas para seduzir. Traga o livro até o ponto X às 2 da manhã. Joe vai estar lá. Ela assinou em nenhum lugar. Era só um entendimento, a assinatura do desespero. Jacinto tentou convencê-la a deixar as crianças com ele e ir sozinha.
Carmina recusou com um movimento curto. Eles vêm, disse ela. Era mentira. Eles ficariam, mas ela não aceitava que os filhos vissem aquilo tudo novamente. Antes de partir, Rodolfo parecia viajar por entre suas lembranças. Carmina folheou o caderno mais uma vez, procurando algo que pudesse ser uma rota de fuga, um plano B. Havia rabiscos. Se Vargas descobrir muito, queime os papéis, dizia uma anotação. Outra dizia, Gabriel, se precisar, deixe-o ir. Ele tem mais a perder. Aquilo doeu como uma lâmina. Rodolfo sempre guardara uma parte da verdade que Carmina não compreendia totalmente. Talvez por proteção, talvez por vergonha. Na escuridão que precedia a madrugada, com o carro carregado de mapas e um bilhete arrancado do caderno para lhe servir como guia, Carmina saiu em direção à clínica de Sonoita. Ela dirigia com mãos que tremiam não de medo por si, mas por aquilo que estava em jogo. Cada quilômetro devorava o ar entre ela e o irmão. Cada farol que cruzava uma estrada vazia parecia uma lupa em seu coração. A noite era um tecido de ruídos, o motor, o sussurro do vento, o zumbido de insetos nas margens da estrada. As marcas no papel tremulavam no painel, como se Rodolfo as acompanhasse em pensamento. Havia uma parte dela que queria voltar, que desejava abandonar a troca e chamar a polícia, que queria acordar para uma manhã fria, onde nada daquilo teria acontecido. Mas Gabriel estava em uma fotografia com olhos que imploravam. Ao chegar à Sonoita, a clínica se apresentou como um esqueleto de pedra, janelas vazias, a porta semi-aberta com ferrugem, um letreiro rachado que dizia Clínica del Pueblo. O mapa de Rodolfo indicava uma sala lateral, um arquivo que havia sido usado para descarte de documentos. Carmina estacionou o carro na curva da estrada e esperou o relógio marcar. Seus dedos iam de nervo em nervo. Ela pensou no contrato que fizera com Vargas, uma assinatura sem tinta, a promessa de um resgate, e no preço que seu marido havia escrito vezes sem conta. Escolhas que doem. Com uma lanterna e o caderno dobrado no colo, ela se aproximou da porta. O ar cheirava a mofo e a tinta velha. Passo a passo, a cada ranger, o corpo dela se adaptava ao ritmo do perigo. Não havia sirenes, não havia heroísmos. Havia apenas a noite e a decisão que ela havia tomado para salvar o irmão. Quando empurrou a porta da clínica, ela imaginou que estaria entrando em um lugar onde um livro poderia ser arrancado sem drama. A estrutura, no entanto, guardava dentro seu próprio silêncio ameaçador. As portas dos consultórios estavam entreabertas como bocas de quem guarda segredos. Paredes pintadas há muito, uma cadeira de dentista oxidada num canto e, ao fundo, o arquivo onde Rodolfo havia marcado um X com caneta vermelha. Carmina seguiu as notas no caderno, passos contados, o som de um piso solto, o arranhar de uma gaveta que guardou mais vidas do que papéis. Havia algo embolorado entre as prateleiras, manchas no assoalho que pareciam mapas de um tempo que desaparecera. Ela encontrou um painel falso, uma tábua que cedeu com um sopro. E lá, num vão estreito, estava o livro. Não era pesado como imaginara, mas tinha uma capa ressecada e uma fita em torno. Ao abri-lo, notou as colunas e números, nomes que apareciam dispostos como quem dançava com dinheiro. O coração dela bateu de maneira voraz. Havia uma sensação de realização, de dever cumprido. O livro nas mãos era o passaporte para uma troca. Tudo o que restaria era voltar. Mas quando o telefone no bolso dela vibrou, uma única mensagem, a tela acendeu com um texto curto, que só podia ser de Vargas. Ponto X, 2 da manhã. Não faças merchan. A mensagem era fria e por baixo dele, um vídeo. No vídeo, por alguns segundos, a câmera mostrou um homem de costas, Gabriel, algemado, com o rosto queimado por luzes. E em seguida, uma segunda imagem, algo que Carmina não conseguia entender no primeiro instante. Gabriel segurando uma foto, assinado com perdões. A sequência era curta demais para interpretar. O que não foi curto foi o som de passos no corredor atrás dela. Havia alguém mais ali, alguém que não era o vento. Carmina virou-se, livro contra o peito, luz tremendo. Uma silhueta bloqueou a porta. Não era um capanga de Vargas, era um homem com um uniforme velho, os olhos rápidos como as mãos de um ladrão. Você tem companhia, disse ele, com a voz baixa.
Há um rádio próximo, saia com cuidado. Ela percebeu com uma ondulação de pavor que a noite se fechava em volta da história de todos. Cada ação se tornava promessa e armadilha. Quando saiu da clínica com o livro escondido debaixo do casaco, havia uma sensação de que havia tomado a peça certa. Mas também havia algo solto no ar, uma sensação de que havia acordado uma sequência que não se terminaria com o livro. No retorno, a estrada parecia mais longa. As estrelas eram testemunhas frias. Havia um ponto no qual os pensamentos dela se tornaram rápidos, como se fossem de corrida. O que aconteceria quando Vargas lesse aquelas páginas? E se Gabriel já não fosse a pessoa que ela imaginara? E se a troca fosse apenas o começo de algo maior que Rodolfo tentou, com toda a sua vida, conter? A primeira parte do caminho foi tranquila. Depois, uma caminhoneta a alcançou. Pistões de luz cortaram a traseira do carro. Ela diminuiu o ritmo. Não foi surpresa, porque ela se preparara para isso, havia visualizado a possibilidade 1000 vezes. Parou no acostamento, como a cena requeria. A troca estava para acontecer. Havia aranhas de nervos nos lados do caminhão, e Carmina sentiu o peito apertar. No seu bolso, o caderno de Rodolfo tremia junto com o livro, duas coisas que pareciam enfrentar uma batalha de relevância. O primeiro era passado, o segundo, presente. Ela entrou no ponto marcado, com a lanterna em punho, e encontrou Joe, um homem de ombros largos e sorriso escasso, que carregava a caligrafia de quem não fazia perguntas. Havia também um carro preto estacionado em silêncio, e homens surgindo da sombra como se saíssem de dentro de uma fenda na cidade. Com a regularidade de quem já fazia isso outras vezes, Carmina estendeu o livro. A mão de Joe fechou-se num gesto sem afeto. "Você quer ver seu irmão?" Foi a pergunta que veio depois, mais uma tortura do que uma promessa. "Sim", ela disse. A palavra foi um tiro curto. Havia um fio de esperança que, nesse momento, nasceu mais da fé do que da razão. "Entre aqui", Joe mandou, "e siga a estrada até o ponto. Não olhe para trás." Quando o livro saiu da sua mão e o toque entre ela e aquele objeto foi encerrado, Carmina experimentou uma onda estranha, como se tivesse transferido parte de sua coragem junto com o peso do papel. Joe envolveu o livro com luvas e o guardou num saco. Ela observou enquanto os homens conversavam num código baixo e pensou nas instruções de Rodolfo. Não confie em promessas com selo. Um carro avançou e Joe saiu, sumindo na noite. Carmina esperou. A troca devia acontecer. Ela forçou os olhos a ler as linhas na escuridão do bolso do casaco, onde mantinha o papel com as coordenadas. O tempo passou lento, como se a rua respirasse. Um som de motor, uma lanterna, pessoas. E então, o telefonema que mudaria tudo. A ligação de Jacinto, uma voz tremida que disse o que ninguém queria acreditar. Eles saíram, não trouxeram o irmão. A frase caiu como uma pedra pesada. Carmina teve a sensação de que o mundo inteiro havia sido devolvido a ela em apenas algumas palavras. Não trouxeram o irmão. O que aquilo significava? Havia a possibilidade de engano, de atraso, de alguém ter trocado de caminhão, de Joe ter sido apenas um engodo. Mas, naquele instante, com as pernas bambas e as mãos vazias, ela percebeu que havia feito uma escolha irreversível. Ela não sabia se havia salvo alguém. Ela apenas havia dado algo a quem detinha mais poder que ela. E nesse ponto, no limiar entre a ação e a consequência, a noite se fechou em volta dela. Havia ainda a estrada de volta, a casa enterrada, as crianças que dormiam sem saber que o que havia sido prometido como salvação poderia não se materializar. Havia o caderno de Rodolfo espalhado na mesa da casa subterrânea, aguçando dúvidas que poderiam ser colhidas depois. Havia Gabriel, onde quer que ele estivesse. Havia Vargas, com o sorriso de quem sabe dosar o preço das coisas. Carmina voltou ao carro como se tivesse atravessado um outro país. As mãos inertes, a face marcando uma resolução que não era paz, apenas aceitação do que precisava ser feito a seguir. A troca havia sido cumprida, mas o eco ainda vibrava. Não trouxeram o irmão. A frase a seguir poderia virar salvação ou sentença, e ela iria, mesmo assim, atravessar a noite para descobrir qual seria o custo real daquilo que havia aceitado. Se essa história mexeu com você, inscreva-se e conte nos comentários.
Você faria o mesmo por um irmão? A estrada de volta parecia ter encolhido sob os pneus. Cada quilômetro era uma pequena punição que Carmina infligia a si mesma, como se, ao atravessá-los, pudesse arrancar do mundo a resposta que faltava. Onde estava Gabriel? Por que a troca tinha falhado? A escuridão ao redor do carro não ajudava. As árvores formavam sombras longas e indiferentes, e a lua se punha atrás de nuvens finas, como se o próprio céu fosse conivente com o silêncio. Quando chegou à tampa metálica que escondia a casa enterrada, a luz da lanterna tremia nas mãos dela como uma vela que alguém tenta proteger do vento. Jacinto estava do lado de fora, apoiado no corrimão de pedra quebrada, e quando a viu sair do carro, a postura rígida do homem cedeu num gesto que misturava alívio e dor. Ele não precisou perguntar nada, o rosto dela já contava. Não trouxeram o irmão. Ela repetiu, porque dizer as palavras em voz alta parecia, de algum modo, menos cruel do que ouvi-las apenas na cabeça. Jacinto fechou os olhos. Por um segundo, o velho homem foi apenas um corpo envelhecido diante da brutalidade do mundo. Ele saiu com os homens. Depois, 2 carros. Havia um rio, disseram. Não vi mais. Jacinto falava baixinho, como quem rouba aquilo do fundo de memórias que ele não queria revisitar. Ouviram um barulho na estrada, e ele... desapareceram. Dentro da casa enterrada, as lamparinas lançavam sombras que se agitavam como se tivessem vento próprio. Estevão e Lucia dormiam debruçados um sobre o outro em um banco, com as mãos enroscadas. Matel respirava com o rosto enterrado no travesseiro azulado. Carmina entrou devagar, os olhos pegando na penumbra todos os pequenos objetos que Rodolfo deixara. A foto da família emoldurada, a chave com o símbolo da cruz no círculo pendurada num prego, o caderno aberto numa página onde Rodolfo rabiscara algo incompreensível. Tudo aquilo parecia agora parte de uma exposição de perdas que ela não conseguia resistir a tocar. Jacinto ficou de pé, a mão sobre a mesa onde a caixa metálica estivera dias antes. Eles levaram o livro, disse ele, como se raspasse uma palavra numa ferida. E o homem que entrou ali, Joe, disse que não, que ia trazer. Quando o enviamos atrás, já não havia razão. Ele era só um correio. O resto estava pronto. Carmina sentiu a boca seca. A imagem de Gabriel algemado, aquela fotografia dobrada sobre a mesa durante a chantagem, voltou a cortar a sala. Pensou em Rodolfo. Nas anotações, no aviso seco, não confie em promessas com selo, e no rascunho que terminava com Gabriel, precisa ser protegido. Como se o marido tivessem sabido, de alguma forma, que a proteção seria, no final, um preço caro. Ela precisava agir, precisava saber. Ficar ali era um luxo que o medo não permitia. Preparou um café de jeito instintivo, deixou que as crianças dormissem e saiu com Jacinto para verificar o que ainda era possível. Na superfície, a noite estava fria e úmida. O arroio onde o carro havia afundado na ida parecia agora um leito com memória de água. Carmina e Jacinto caminharam às margens, as lanternas cortando o escuro, os sentidos aguçados por uma urgência primitiva. Encontraram a primeira pista no barro, marcas de pneu que terminavam abruptamente, como se alguém tivesse mudado a corrida no último minuto. Mais adiante, encharcado na lama, um pedaço de tecido azul, parecia parte de um casaco. Jacinto se abaixou e tocou, a mão tão trêmula que a lâmpada faz um aura de luz no chão. Ele usava isso, tentou dizer ele, e o som da voz se quebrou. Carmina pegou o tecido. Era do material daquele casaco que ela vira na foto de Gabriel. Um pedaço de couro, enrolado, uma fivela com o monograma que ela conhecia desde a infância, quando Gabriel trazia pequenos presentes. Não havia sangue, não havia uma forma final. Havia ausência, e a ausência tinha o mesmo peso da certeza. Carmina dobrou aquele pedaço de tecido com cuidado, quase reverente, e por um momento teve a sensação de que, se arrumasse as coisas direito, poderia costurar o tempo para voltar atrás. No bolso do tecido, um objeto metálico raspava. Era um relógio de pulso, riscado no vidro, com o mesmo arranjo de números que Gabriel preferia. Ela segurou o pequeno relógio como se fosse uma gota de mar. Havia, por trás do vidro partido, uma inscrição minúscula, G.
A letra de Gabriel. Ela reconheceria em qualquer lugar. Com o relógio na mão, voltou à casa enterrada como quem carrega uma notícia que não quer dar aos filhos. Jacinto sentou, a barba grisalha entre as mãos, e Carmina, de pé, deixou que a raiva e o desespero se alternassem como duas estações. Ele podia ter mentido, disse ela, falando para o velho homem e também para si mesma. Podia ter me enganado. Ele podia ter qualquer coisa. Jacinto virou o olhar para ela, e nele havia compreensão. As pessoas fazem pactos com monstros quando o medo anda alto, disse. Não é só você, mas agora temos que saber qual foi o monstro e o que ele levou. As horas seguintes foram um trabalho de colher migalhas. Carmina ligou para números antigos, amigos de Gabriel, telefones que ela sabia que ele não abandonara por completo. A maioria não atendeu. Um telefonema chamou a atenção, o do homem do uniforme velho que ela encontrara na clínica de Sonoita. Ele falou rápido ao telefone, coisas como há movimento no armazém perto da estação e um ônibus velho saiu carregado. Não ofereceu muita certeza, mas deu uma direção. Carmina e Jacinto partiram ao amanhecer, deixando Esteban, Lucia e Mateu dormindo sob a vigilância da lamparina que queimava devagar. A estrada para a estação velha era uma sucessão de curvas por onde as primeiras luzes do dia mal ousavam entrar. O ar cheirava a combustível e ferro. No armazém, encontraram marcas de portas abertas recentes, restos de corda e um rastro de limpadores que apagavam marcas. Alguém fora rápido o suficiente para não deixar muito, mas havia, na poeira, pequenas pegadas que não pertenciam aos homens de Vargas. Eram de botas mais leves, de um tipo que poderia pertencer a quem serve outra causa, talvez um capanga de menor confiança. Eles encontraram no canto mais escuro um pedaço de papel dobrado, preso sobre uma pedra para que não voasse. Era uma folha amassada, uma caligrafia que Carmina reconheceu imediatamente. Mão firme, como a de Rodolfo, mas sem pressa. Rodolfo sempre escrevia pequenas coordenadas, observações para evitar emboscadas, dicas sobre como dobrar mapas. Ali, em poucas linhas, havia uma anotação que ele preferia manter no bolso. Se Vargas tem o livro, procure a redundância. Foto, passaporte, se faltarem, está falsificado. Carmina leu a frase várias vezes. Redundância, repetiu. O que é redundância? Jacinto tocou um pedaço de metal sob um monte de caixas. Era uma placa metálica com o símbolo da cruz no círculo, como um selo. Rodolfo costumava repetir coisas, deixar duplicatas, explicou Jacinto. Se um livro foi levado, talvez haja outro lugar onde se guardou cópias. Ele sempre pensou em camadas. Isso reacendeu a avo na Carmina. Rodolfo não deixaria tudo em um só lugar. A caixa metálica que ela havia encontrado no assoalho da casa enterrada era uma prova, mas era isso tudo? No caderno, Rodolfo havia escrito metal, com uma seta para leste. E se, no pânico da troca, ela entregara o livro errado, ou um livro plantado? E se, ao entregá-lo, tivesse cortado a única linha entre Vargas e a verdade? A ideia era um elefante branco no quarto. Impossível e terrível, mas não improvável. Carmina sentiu a garganta fechar. Voltaram correndo para a casa enterrada. Cada passo era uma oração. Ao chegar, ela abriu o caderno com rapidez febril, folheou até a seção onde Rodolfo demonstrava mania de replicar. Vários desenhos de cofres, compartimentos, redundâncias. Houve uma entrada que quase saiu em som. Se eu for pego, 2 cópias. Uma enterrada no tronco da figueira leste, outra num lugar seco, onde a água não alcança. Ela correu para o mapa rabiscado, procurou o símbolo RC e encontrou uma indicação. Um pequeno desenho de uma figueira a leste do arroio, à beira de uma curva. Figueira, disse Carmina, como se fosse um nome de pessoa. Ele sempre falou da figueira que dava sombra no verão. O que você acha, Jacinto? Será que... Jacinto não respondeu de imediato. Ele já estava calçando as botas. Vamos procurar, disse apenas. Talvez ainda haja algo que não foi tomado. A figueira estava a pouco mais de 1 quilômetro da casa enterrada. Era uma árvore velha, o tronco inchado como se carregasse memórias em seu centro.
Rodolfo e ela costumavam fazer piqueniques ao pé daquela figueira quando os meninos eram menores, e a lembrança trouxe uma pontada de arrepio. Carmina começou a procurar, batendo com as palmas das mãos em pontos que poderiam ceder. Nada. Até que o som de metal oco retornou com um eco surdo sob um monte de raízes soltas. Havia um compartimento cavado, tapado com pedras e galhos, uma redundância que Rodolfo havia preparado com a paciência de quem espera tempestades. A caixa que encontraram estava fria e pesada. Dentro, envolveram-na em pano, como sempre faziam quando um tesouro exigia cuidado. No fundo havia fotografias, rostos enrolados em plástico, recibos que indelevelmente conectavam nomes a transferências. Havia também uma pequena folha de alumínio dobrada, com algumas palavras escritas com a pressa de quem não podia arriscar muito tempo. Prove. Rafael Costa. 12/2. Gabriel. O coração de Carmina apertou-se com a evidência de que Gabriel, de alguma forma, aparecera nas mãos de Rodolfo como uma peça que precisava ser protegida. Havia também algo que não estava ali antes. Uma pequena fita fotográfica, rasgada, com imagens recortadas. Entre as imagens, uma figura conhecida, Vargas, em um encontro com um homem que parecia ser um funcionário público. As fotos, embora velhas, continham um padrão. Pagamentos, rostos que se repetiam em diferentes situações, uma rede que se estendia além do que os olhos poderiam acompanhar. Porém, havia também espaços em branco, páginas faltando, como se alguém já tivesse passado por ali e levado algo. Isso confirmava o pior medo: a verdadeira contabilidade fora rebaixada. Carmina segurou as fotos com mãos que não tremeram tanto quanto o coração. Isso não é tudo, Jacinto murmurou. Alguém passou aqui, depois. Alguém que sabia o que procurar. A sensação de ter sido usada cresceu dentro dela como a maré. A troca na estrada, o Joe que sumira, o relógio deixado na lama, tudo apontava para manipulação. Carmina deu um passo para trás e sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela havia entregado algo. Não sabia ainda se era o livro certo, a peça certa, mas sabia, com uma certeza que doía, que havia colocado algo nas mãos de Vargas. Não era apenas o medo por Gabriel agora. Era a percepção de que havia em algum lugar um espaço onde a verdade poderia ser enterrada de novo. Rodolfo havia construído redundâncias por quê? Porque sabia que o inimigo não era tolo. Carmina entendeu isso tarde, como um gosto amargo na boca. Ela passou as horas seguintes montando um mapa mental. Polícia, aliados de Gabriel, pessoas que ainda confiavam em parte de seu próprio nome. Conseguiu contato com um delegado de uma cidade vizinha, um homem com voz cansada que não prometeu heroísmo. Se há provas que impliquem Vargas, traga tudo para que eu possa alocar proteção, disse ele. Mas você sabe como é. Homens como Vargas têm maneiras de fechar portas. Se eles querem apagar algo, não ficam mostrando os locais. Carmina entendeu. A lei poderia ser uma lâmpada frágil num salão que exigia explosivos. Ainda assim, ela reuniu o que tinha. Fotos, passaporte falso, recibos. Bateu um rádio antigo que Rodolfo deixara, esperançosa de que uma linha curta de conexão pudesse atingir alguém. Não havia garantias. Havia apenas a urgência. Durante a manhã, uma notícia pequena e distante rompeu a calma fria do refúgio. Um policial local encontrou um corpo num trecho do rio. Não havia confirmação imediata da identidade. Carmina sentiu a cabeça girar. Jacinto segurou-a pela cintura, firme, enquanto ela lia e relia a nota com as mãos suadas. Não sabemos ainda, disse ele. Mas, se for... Carmina não deixou a frase terminar. O corpo no rio poderia ser outro, poderia ser ninguém, e ainda assim a imaginação preenchia os espaços com o nome de Gabriel. Ela precisava ver, precisava saber. Não havia tempo para orações. Ela chamou as crianças, as sentou e, com a voz mais controlada que pôde reunir, contou-lhes uma história sobre um tio que havia saído a trabalho e que logo voltaria. As crianças aceitaram, porque aceitam o que os adultos oferecem, um desenho do futuro que não quebrou com urgência. Sozinha, Carmina partiu para o local do rio. A cena estava cercada pela polícia local. Fitas amarelas balançavam ao vento como lencinhos de despedida.
Olhares curiosos e frios se misturavam. Ela chegou e a respiração dela ficou presa entre a garganta e a terra quando o corpo foi identificado. Era de um homem, as feições reconhecíveis demais. O relógio havia sido arrancado do pulso, como se alguém quisesse apagar provas. Havia marcas de corda e sinais de que ele lutara. O corpo estava sem identificação. A água levara a maioria das coisas, mas no bolso interno do casaco havia um pedaço de papel enrolado. Uma letra familiar, uma caligrafia que fazia Carmina pensar em tardes de almoço, em discussões sobre mapas. Era uma nota curta, dobrada, com a palavra perdão, escrita em cima de um nome. Ela não teve força para cair ou chorar. Alguém a segurou. Jacindo estava ali com os olhos marejados. Nos minutos que seguiram, as faces da polícia trocaram perguntas e hipóteses. Assassinato, disseram. Alguém quis silenciá-lo. Vargas, para quem as confluências de poder pareciam ruas conhecidas, teria habilidade e motivos. Quando Carmina tocou o papel no bolso do corpo, tinha a impressão de que a palavra escrita em alto contraste punha na boca uma acusação que a esmagava. Gabriel havia morrido. Não havia prova cabal de onde ou porquê. Havia, sim, uma ponta de evidência que Vargas usaria. A morte podia ser pintada como fruto de um desentendimento, de coisas encontradas no livro, de uma vida em que homens se metem com apostas altas. E Carmina, que tivera a oportunidade de salvar algo, tinha entregue um livro que poderia ter mudado a narrativa. No corpo havia também o relógio, o mesmo relógio que Carmina encontrara na lama, um objeto que, de repente, partiu sua vida ao meio. Voltando para a casa enterrada, aquilo que mais doía não era simplesmente a perda de Gabriel, era a sensação de que o acordo que ela assinara com o medo, trazer o livro em troca de um homem, fora um engodo engenhoso. Vargas, com a frieza de quem planta sementes para colher tempestades, havia tirado de cena não só o livro, mas a própria pessoa cuja vida ela tinha tentado salvar. No decorrer das horas que seguiram, notícias menores brotaram como ervas daninhas. Políticos que apareciam em fotografias com Vargas, contas que após a retirada do livro poderiam ser explicadas como transações legítimas. A justiça parecia um arco cuja corda fora cortada. Carmina sentiu uma mudança interna. O que antes era raiva se transformou num animal mais complexo, arrependimento que, em vez de paralisá-la, a empurrava para a ação. Se Vargas havia eliminado Gabriel e tinha conseguido o livro, e se com esse livro poderia distorcer a verdade, então ela precisava descobrir se havia o que restava, se Rodolfo havia mesmo deixado redundâncias suficientes para reconstituir a verdade. Passou a noite vasculhando tudo o que Rodolfo deixara: o caderno, as fotos, a caixa metálica, as duplicatas descobertas. Havia nas páginas do caderno uma nota que até então ela não havia entendido. Se tudo falhar, queime meus papéis, mas lembre das iniciais RC e do símbolo. O metal também mente, mas não tudo. A casa guarda espelhos. A frase veio como um eco, e ela percebeu que Rodolfo certamente deixara espelhos, cópias, mensagens escondidas, uma estrutura de redundância não apenas física, mas de linguagem. Carmina começou a reconstruir uma teia de possibilidades. Precisava localizar as duplicatas. E, sobretudo, precisava entender como o livro que entregara tinha sido tão ineficaz. Ao folhear o livro que havia retornado à casa enterrada, o que Rodolfo havia deixado, percebeu algo que a deixou em silêncio. Havia páginas que parecera amassadas, outras raspadas, e uma marca mínima no canto de cada página, uma microperfuração que, sob a lâmpada, traçava um padrão. Rodolfo sempre fizera códigos assim, pequenos buracos que permitiam alinhar duas páginas e criar uma mensagem dupla. Talvez o livro que entregara não tivesse essa marca. Talvez o livro que ela trouxera fora plantado. A verdade veio mais tarde, em forma de confissão em pequenos passos. Um velho conhecido de Gabriel, homem de mãos calejadas que trabalhava como motorista nas redondezas, aproximou-se de Carmina e ofereceu-lhe uma informação que vinha com preço. Ele contou que Joe, o homem que fizera a troca, fora visto na clínica antes da troca, mas que não estava sozinho.
Fora acompanhado por um homem com uma gravata escura, que recebera uma quantia em dinheiro e um pacote. Depois da troca, o homem de gravata sumira. E Joe, parece, não era um executor, era um mensageiro. O resto, segundo ele, fora coordenação de Vargas. Era o suficiente para que Carmina percebesse a dimensão do cerco. Joe trocara o livro por certo saco com dinheiro, enquanto outro homem mostrava a foto de Gabriel como chantagem para que ela cumprisse o acordo. Joe fora apenas ferramenta. O homem de gravata fora um mensageiro que levava a peça para um lugar onde Vargas poderia manipular o que quisesse. E Gabriel, no meio, fora devolvido à cena como espólio, e então retirado. A informação era tramóia e destino ao mesmo tempo. E pior, ela não a havia previsto. Rodolfo advertira sobre promessas com selo. Havia ali um aviso antigo que Carmina, na pressa, não levara totalmente a sério. A dor disso queimava como pólvora. Dentro de si, Carmina sentiu a necessidade de nomear um inimigo. Mas o inimigo já tinha nome e rosto: Vargas. E Vargas, com seus homens e suas fotografias, tinha o luxo de escolher o ritmo da dor que infligia. Ele tinha uma capacidade de transformar trocas em portais que abriam para a destruição. Durante as semanas que se seguiram, Carmina se tornou uma mulher dividida entre a função de mãe e a urgência de justiça. À noite, ela contava histórias para as crianças, palavras que as mantinham em sonhos. À tarde, conversava com delegados, jornalistas de confiança e antigos colegas de Gabriel. Quando podia, ia para a cidade, onde a vida continuava como se um buraco não houvesse sido aberto no mundo. Pessoas compravam pão, crianças corriam, o sol afastava névoa sobre as ruas. E sentia vontade de gritar que a vida não podia retornar ao fluxo enquanto Vargas pudesse ditar quem morria e quem não. Houve momentos em que vislumbres de revanche passaram por sua mente. Enfrentar Vargas nas entranhas da sua própria cidade, arriscar os filhos por uma vingança que, no fundo, ela não queria. Cada vez que esse desejo aparecia, rodopiava e caía no chão como cinza. Não queria mais dor para aqueles pequenos corpos ao seu redor. Ainda assim, algo dentro insistia. A verdade precisava ser conhecida. Foi então que uma pequena ajuda veio de onde menos esperava. Uma funcionária de mesa do café da esquina, uma mulher que vira Rodolfo algumas vezes e que guardava um resquício de amizade, disse algo que mudou o rumo das coisas. Rodolfo não jogava fora nada. Ele media tudo como se o vento pudesse ser medido. E se há um homem tão meticuloso, ele também teria deixado uma pedra de toque. Pergunte no Porto Leste, ele tinha um amigo lá com quem dividia segredos de pesca. O Porto Leste era um lugar de cheiro salgado e barcos preguiçosos. Lá, o homem, um velho com mãos de marinheiro, lembrou-se de Rodolfo ao falar de uma caixa que lhe trouxera uma vez, dizendo que, se algo acontecesse, aquela caixa deveria servir de espelho. Rafael, murmurou o marinheiro, usando o nome falso de Rodolfo, era paranoico por segurança. Ele entalhou um segredo numa caixa e a jogou num tonel que eu guardei. O velho homem parecia disposto a ajudar. O preço era baixo, apenas cuidar das crianças se algo acontecesse. Carmina aceitou. A caixa do marinheiro trouxe, enfim, uma franja de esperança. Dentro havia partes de um diário que Rodolfo escrevera quando a perseguição ficou intensa. Havia também um pequeno pendrive escondido dentro de uma solda. Carmina abriu o arquivo no computador velho na casa enterrada e encontrou um cache de mensagens, gravações de voz, fotos de pagamentos e conversas que documentavam de maneira irrefutável contatos entre políticos e Vargas. Não era apenas o livro, existiam backups digitais. Rodolfo, sempre prevenido, havia previsto o furto de uma peça e guardado uma cópia em anotações que pareceram à primeira vista amadoras, mas eram bastante profissionais quando se conectavam. A esperança renovou-se, mas o alívio era curto. Rodrigo, o homem que lhe havia dado parte das informações, advertiu: se essa merda chegar às autoridades sem cuidado, desaparece. Vargas tem aparelho, ele usa meios, tem homens com poder. Era um aviso raso, quase sem compaixão. Carmina soube naquele instante que perseguir a justiça pela via institucional seria longo e talvez inútil. Ainda assim, havia outra via: tornar público.
Tornar a verdade pública seria uma arma que Vargas teria dificuldade em controlar completamente. Foi então que Carmina considerou fazer o que Rodolfo ensinou a ela com olhares. Usar o símbolo repetido, a cruz no círculo, para marcar pessoas que pudessem ajudar. Fez contatos com jornalistas que já conheciam as máculas de Vargas, ofereceu a eles as fotos, os arquivos e fez de tudo com a pressa de quem tem pouco tempo e muitas perdas. Na solidão da noite, ela pensou no rosto de Gabriel e decidiu que sua morte não poderia ser inutilmente transformada em silêncio. Se não podia salvar Gabriel vivo, poderia expor o preço que ele pagara. Os primeiros artigos foram pequenos como fagulhas, mas fagulhas acendem mazarotas, e uma mazarota que se acende incomoda. As reportagens detalharam, com o cuidado de quem não queria apanhar com processos, as conexões entre Vargas e agentes públicos, as transferências, os recibos. O público murmurou. A polícia, que até então se resguardara, teve de reagir, porque a reputação de Vargas começava a tremer nas bocas certas. Vargas previsivelmente reagiu. Saiu em público com cartilhas que o pintavam como apenas um homem de negócios e enviou advogados. Processos, tapumes, desacordos. Alguns membros do governo responderam em mensagens oficiais, revisão em curso. Nada que, de fato, derrubasse homens com o poder cravado nas laterais dos pregos do sistema. Ainda assim, a pressão crescia. No banco de trás deste jogo havia a dor de Carmina. Ela começou a receber cartas, fotografias sem remetente, recados que cheiravam a provocação. Numa noite chuvosa, abriu uma carta menor, apenas um envelope com uma fotografia dobrada. Ao abri-la, sentiu o sangue gelar. Era uma imagem de Gabriel, mas não como antes. Estava de cabeça baixa, numa cela, com uma luz que fazia seu rosto um mapa de sombras. Do lado, em letra grosseira, alguém rabiscara: ela escolheu. O recado era curto, o terror nele óbvio. A fotografia era a confirmação de que Vargas ainda brincava com a dor. Carmina soube então que havia mais jogos por vir, e que ela, na pressa de salvar um irmão, havia entrado num tabuleiro de xadrez cujas regras só os poderosos conheciam. O arrependimento, que poderia tê-la paralisado no começo, agora acendia no peito um ímpeto de não deixar que Gabriel fosse inútil. Seu sacrifício precisava, ao menos, ter consequência pública. Para isso, organizou um encontro com um jornalista investigativo conhecido por topar causas perigosas. Ele veio à casa enterrada num fim de tarde, com olhos que brilhavam com a predileção dos que buscam histórias que mudem as linhas do mundo. Carmina passou-lhe o pendrive, as fotos, as anotações do caderno. Ele ouviu e, no fim, olhou para ela com a seriedade de quem reconhece a vida de alguém que não pode se dispensar. Isso pode abalar mais do que esperávamos, disse o jornalista. Mas também pode ser jantar de qualquer um. Precisamos mais, testemunhas, documentos físicos que não possam ser questionados. Se seu marido fez redundâncias, precisamos de todas elas. Carmina percebeu ali uma nova verdade. A redundância era a tênue linha entre a morte e algo que poderia se chamar redenção. E ela precisava de tempo, de conexões, de um plano. O jornalista prometeu uma estratégia. Seria preciso expor as provas em um só golpe, grande o suficiente para que Vargas não pudesse comprar o silêncio em todas as frentes. Era arriscado, caro, e poderia custar a vida que restava. Mas Carmina sabia que a inação já tinha custado a Gabriel e não podia aceitar que a morte fosse em vão. Os dias se tornaram uma operação. Carmina tratava as crianças, mas também se reunia com advogados alternativos, com jornalistas de confiança, com jornalistas anônimos que preferiam telegramas discretos com o homem do porto. A casa enterrada se transformou num centro de operações com lamparinas que iluminavam papéis, mapas com alfinetes e uma foto do corpo de Gabriel colada à parede como lembrança do que estava em jogo. Vargas, por sua vez, não dormia. Sabia que um mutirão de vozes poderia desfiar sua roupa de poder. Chamou então seus homens mais leais e plantou notícias. À medida que surgiam as matérias, algumas pequenas, outras mais contundentes, Vargas empreendeu uma contranarrativa.
Enviou advogados que apontavam falhas técnicas, comprou espaços de notícias com elogios superficiais, tentou pressionar delegados. Experimentou também jogar migalhas pessoalmente a Carmina. Recados anônimos, uma foto de Rodolfo com uma etiqueta que expirava em pergunta e culpa. Em todas as desenvolturas, sua intenção foi uma só: confundir, diluir e reter o que pudesse. Então, uma noite, quando Carmina achou que a maré oscilava a favor dela, veio a voz que nunca desejaras ouvir. Um telefonema curto, estático. A linha cortou. A mensagem foi simples, em voz de homem. Se quer que investiguemos sério, há um preço. Não apareça em público, deixe as coisas quietas, ou o que restou do seu marido será lembrado como fraude. Foi a ameaça que confirmou o que Carmina já temia. Não era só a perda do irmão, era a tentação de transformar a dor em silêncio mediante troca. Vargas sabia que ela tinha algo que podia destruir seu império e usou isso para sussurrar o medo de volta a ela. Havia momentos em que Carmina imaginava a vida sem mais lutas. Imaginava um dia comum, sentada ao pé da figueira com as crianças, sem fotos de corpos, sem fotos de cartas. Imaginar isso doía no peito, porque representava um mundo que Vargas podia sempre condicionar ao seu poder. E então ela compreendeu. Não podia ceder. A estratégia do jornalista foi ousada. Ele resolveu vazar parte das provas para um grupo de jornalistas internacionais, uma rede que Vargas teria dificuldade em comprar completamente. Era um jogo de pressão. Se a história se espalhasse por jornais de grande alcance, Vargas poderia se tornar uma figura pública com perfil crítico e o eco internacional atrairia olhos que não poderiam ser simplesmente comprados. Carmina concordou. A noite do vazamento foi uma ferida e uma vitória. Os artigos explodiram nas primeiras horas do dia. Os nomes que apareciam nas fotos foram expostos junto com recibos. O barulho forçou investigações que antes se moviam lentamente. A polícia local obteve mandatos. Eram sinais de que a maré mudava. E no coração desse ruído, Carmina teve a certeza de que havia dado a voz que Gabriel não teve tempo de usar. E então veio o momento que ela não pode impedir. Vargas reagiu com a barbárie silenciosa que o definia. Numa manhã que prometia a paz, surgiu uma fotografia entregue anonimamente a Carmina. Nela, Gabriel aparecia diferente de tudo que vira. Saudável, bem vestido, sentado numa mesa com papéis e assinando algo em presença de um advogado. A legenda era cruelmente direta: cooperação. Carmina sentiu que o chão sumia debaixo dela. A fotografia era presente de Vargas, a prova de que Gabriel, por alguma razão que ela não conseguia entender, estava vivo e a colaborava. Ou talvez estivesse vivo e traficava sua traição. Ela olhou para a imagem de Gabriel assinando. Havia lágrimas no canto dos olhos dele. Uma expressão que podia ser tanto de alívio quanto de resignação. E isso deixou Carmina em dúvida, e Vargas gostava muito de usar dúvidas como arma. 2 semanas depois, quando a imprensa puxou as fotos e começaram as disputas legais, a verdade veio em alto e assustador. Um delegado de uma cidade vizinha, pressionado pela evidência internacional, apresentou uma nova pista. Encontrara um documento que provava que a troca que Carmina fizera fora um palco planejado por Vargas para manipular publicamente Gabriel. O delegado anunciou que um homem, Joe, admitira em interrogatório que a troca fora forjada, que Vargas não pretendia devolver Gabriel daquele ponto inicial, que Gabriel fora mantido escondido para forçar comportamentos e testemunhos. Joe disse ainda com a voz baixa que ouvira Vargas falar de acordos de carne, que às vezes, para dominar, é preciso mostrar misericórdia e então tomar o que se quer sem que ninguém espere. A confirmação foi como um soco no estômago. Carmina teve, por um breve e insano segundo, a esperança de que a verdade poderia libertar Gabriel sem sequelas. Mas o jornalismo e as investigações, por melhores que fossem, não apagam a bruta realidade de que as decisões simples e desesperadas de uma mãe frequentemente chegam tarde.
Os meses que se seguiram foram um emaranhado de audiências, medidas de proteção, recuos e progresso. Vargas foi indiciado em alguns casos menores, obrigado a responder por certas transferências. Mas o sentido de justiça plena parecia escapar como fumaça por uma janela entreaberta. Sempre havia políticos que negavam, provas que pareciam insuficientes, testemunhas que recuavam. A máquina do poder é lenta e muitas vezes persuasiva. Para Carmina, a pior parte era o silêncio dos dias, sempre acompanhado pelo relógio do irmão como testemunha. Em restos de papel, em fitas antigas, havia uma carta, um fragmento de Gabriel, que encontrou no bolso do casaco que vira no rio. Era curto, uma letra que oscilava entre a calma e a pressa. Carmina, dizia a carta, e a mão que escrevera buscava as palavras com cuidado para não revelar mais do que podia. Se você lê isto, é porque não deu para correr de tudo o que já me enganou. Senti muito, não pelo trabalho, mas por possibilidades perdidas. Se Vargas me teve, me usou. Se me teve e fez que eu assinasse algo, saiba, não foi minha vontade. Lamento com cada pedaço do que sou. Proteja as crianças. Se puder, destrute o que trouxe. Se me condenam por algo que fiz sob pressão, perdoe-me. Eu escolhi te amar antes de qualquer outra coisa. Perdoe o que eu não pude evitar. A carta era simples, e Carmina leu-a como se finalmente recebesse uma confirmação do que sentia no fundo. Gabriel fora, por fim, uma vítima das malhas de Vargas como qualquer um que um dia cruzara seu caminho. A dor, no entanto, não diminuía. Ao contrário, aumentava por ter sido subjugada pela manipulação pública. Ele havia morrido ou se tornado uma sombra de si mesmo, e Carmina aceitava, com amargura, que seu acordo com Vargas não trouxera a salvação que imaginara. Ela ouvira a advertência de Rodolfo, mas a letra dos mapas se perdia quando a urgência tinha pressa. E aquilo era um erro que não se desfaria. O resto da história não foi curta nem simples. Houveram processos, houve convulsão. Vargas foi preso por acusações menores, enquanto outros sumiam por falhas de investigação. E nas sombras, a economia do poder seguiu sua guerra silenciosa. Carmina não tinha ilusões de que a prisão momentânea de Vargas consertaria tudo, mas havia, pelo menos, um facho de verdade a mais no mundo. Os meses seguintes tiveram um caráter de sobrevivência. Carmina e as crianças ficaram um tempo na casa enterrada, enquanto o ruído das investigações ecoava por fora. À noite, ela dobrava as pequenas roupas, contemplava o relógio de Gabriel e lia o caderno de Rodolfo. Às vezes, pegava o passaporte falso dele e sentia a textura do papel, como se o toque pudesse trazer memórias que não poderiam mais ser chamadas de volta. Quando a poeira da primeira temporada de notícias baixou, ela sabia que algo havia mudado. Não o mundo inteiro, não o sistema, mas pelo menos as linhas que ditavam as conversas entre homens poderosos balançaram um pouco mais. Havia agora documentos arquivados que poderiam ser desenterrados, jornalistas que tomaram gosto pela caça e um público que havia visto que até os homens com gravata podiam sujar as mãos. No entanto, a maior mudança não foi externa, foi dentro dela. Carmina, que uma vez aceitara com a pressa de uma mulher desesperada dar algo em troca de um irmão, aprendeu que as barganhas feitas no escuro têm consequências que não se medem só em resultados, medem-se também em culpa, em perda, em como os corpos que amamos retornam a nós mudados ou não retornam. A escolha que fizera, mesmo motivada pelo amor, deixaram um corte no tecido de sua vida que não se fecharia tão cedo. Houve uma tarde, meses depois, em que Carmina sentou-se sobre a figueira de Rodolfo com os meninos correndo à volta. Esteban estava mais alto, já com um olhar que começava a questionar o mundo. Lucia mantinha-se com uma postura serena, e Mateu, pequeno, queria saber sempre por que o tio não vinha às festas. A eles ela contava histórias de um homem que gostava de consertar coisas e de outra que gostava de apagar o fogo quando as chamas ameaçavam. Havia importância nessas histórias. Não costumavam falar do dia da troca, mas falavam da coragem de um homem que fazia redutos para os seus. Ao final do pôr do sol, Carmina pegou no bolso o relógio de Gabriel.
O vidro ainda refletia o céu que o mesmo voltara a iluminar poucos segundos antes de o homem que tornara sua vida um mapa se perder. Ela fechou os olhos e permitiu que o choro viesse, um choro quieto, longínquo, que dissolvia o sal do dia. Não era só tristeza pela perda de Gabriel, era tristeza por ter acreditado que um objeto poderia arregimentar forças que, no fim, estavam além daquilo que podia comprar com um livro. Na casa enterrada, com as luzes da lamparina oscilando, Carmina fez uma promessa silenciosa a Rodolfo e também ao irmão que havia perdido. Prometeu não permitir que a vida que resta aos filhos se tornasse apenas uma dívida a pagar por falhas que ela havia cometido. Prometeu ensinar-lhes as redundâncias do amor, a necessidade de guardar cópias, de não confiar cegamente, de proteger uns aos outros sem aceitar que o desespero guie as decisões. Prometeu que sua escolha, errada, seria transformada não em justificativa, mas em ensino. Vargas, por seu lado, não desapareceu. Encontrou brechas, meramente outros caminhos. Mas houve coisas que ele não conseguiu apagar por completo. A memória de um homem que foi, a fúria de uma mulher que já aprendera a ler mapas de promessas e traições. A casa enterrada permaneceu um símbolo, não de vitória, nem apenas de perda, mas de resistência. O lugar onde aqueles que sobraram aprenderam a reencontrar um ritmo que não dependia de acordos na escuridão. No fim, Carmina soube que havia aceitado o acordo errado para salvar o irmão, e que descobrira tarde demais que alguns acordos não salvam, apenas trocam corpos por sombra. O título dessa noite, gravado em sua pele como uma tatuagem de arrependimento, foi o martelo com que ela batia toda vez que perdia o sono. Salvar um irmão não pode ser pago com a verdade, ou, quando é, o preço muda tudo. O desfecho não foi limpo, não houve cortejo triunfante nem grande bandeira. Houveram inconvenientes, ligações anônimas, olhares no mercado, conversas baixas. Houveram noites em que Carmina desejou poder voltar no tempo e rasgar o acordo antes de ter fechado as mãos. Mas também houve manhãs em que olhava os filhos, pequenos, e tudo tão real quanto a terra sob seus pés, e sabia que o mundo em que estavam era o único que podia restaurar a normalidade aos poucos. Eles comeram, brincaram, choraram e, como sempre, cresceram, carregando, cada um, histórias inscritas pelo que viveram. Num fim de tarde, sentada à janela com o relógio de Gabriel sobre a mesa, Carmina arrumou o caderno de Rodolfo. Abriu-o numa página onde a letra pequena alertava: protejam o que acreditam, não cedam aos gritos do poder. Era ironia, talvez. Era sabedoria, sem dúvida. Ela fechou os olhos e viu a imagem de Gabriel sorrindo num almoço de família. E viu Vargas, ao longe, contando seu império. E no meio disso tudo, havia ela, uma mãe que aceitara o acordo errado para salvar um irmão e que descobrira tarde demais todos os custos dessa decisão. O que restou foi uma escolha contínua: proteger as crianças, manter as provas vivas, contar a história não como um relato que chama vingança, mas como um exemplo, uma lição. E para quem vê de fora, pode parecer que nada foi resolvido. Para Carmina, no entanto, a solução era mais íntima: transformar o erro em responsabilidade, honrar Gabriel com ações que fizessem suas escolhas não terem sido em vão. Ela guardou o relógio de Gabriel num pequeno estojo, junto à chave com a cruz no círculo. Não era um gesto de resignação nem de aniquilação, mas de memória. A casa enterrada permaneceu, a figueira continuou dando sombra, e as crianças cresceram com o rumor de uma história difícil que aprenderiam a contar, mais tarde, com a força serena de quem sabe que o mundo é feito de escolhas que nem sempre se encerram. Se esta história tocou você, inscreva-se e conte nos comentários. Você faria o mesmo por um irmão? Compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre o preço que o desespero nos pede.